Graça e paz, amada igreja, graça e paz da parte de nosso Deus. Estamos aqui para mais um vídeo da nossa EBD, nossa Escola Bíblica Dominical, com muita alegria, com muita gratidão ao Senhor, com muito temor. E hoje nós vamos estudar um importante personagem bíblico do Antigo Testamento. Eu gostaria de começar com dois questionamentos. Já se imaginou, meu irmão, minha irmã, se o nosso Senhor Deus aparecesse para você e dissesse assim: peça o que você quiser, o que é que você gostaria de pedir? Ou se você soubesse que teria a complexa missão de liderar o povo de Deus, né? Como é que você reagiria a essas duas situações? E nós vamos estudar um grande sábio, né? Um personagem bíblico importantíssimo, Salomão, filho de Davi. Trazer aqui algumas lições, alguns aspectos, né, da sua vida, da sua caminhada. E o nosso texto básico, nosso texto base dessa lição vai ser 2 Crônicas, no capítulo 1, de 7 a 12. Vamos ver o texto. Naquela noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse: peça-me o que quiser, e eu lhe darei. Salomão respondeu: tu foste muito bondoso para com meu pai Davi, e me fizeste rei em seu lugar. Agora, Senhor Deus, que se confirme a tua promessa a meu pai Davi, pois me fizeste rei sobre um povo tão numeroso quanto o pó da terra. Dá-me sabedoria e conhecimento, para que eu possa liderar esta nação, pois quem pode governar este teu grande povo? Deus disse a Salomão: já que este é o desejo de seu coração, e você não pediu riquezas, nem bens, nem honra, nem a morte dos seus inimigos, nem vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, sobre o qual o fiz rei, você receberá o que pediu, mas também lhe darei riquezas, bens e honra, como nenhum rei antes de você teve, e nenhum depois de vocês terá. Maravilhoso esse texto, né, meus irmãos? E nos traz muitas lições, né? Ele poderia ter pedido o que ele quisesse. O Senhor pergunta a ele, né? O que é que ele peça-me o que quiser e eu lhe darei. E ele no seu pedido ele não demonstrou nenhum interesse pessoal. Ele demonstrou preocupação em ter conhecimento, em ter sabedoria para governar bem o povo de Deus. Isso mostrava onde estava o coração de Salomão e a sua preocupação em servir bem. Amados, Salomão é o filho mais jovem do rei Davi, né, o filho caçula. Seu nome significa o pacífico, e a gente vai ver que enquanto ele teve uma caminhada de obediência, de temor ao Senhor, não houve guerras em seu reino. As guerras começaram quando ele começou a desobedecer, quando ele começou a pecar. Ele assumiu o trono em um ambiente tumultuado, porque Adonias, o filho mais velho de Davi, tentou armar uma situação para se fazer rei, mas Davi, em tempo, consegue colocar Salomão como seu sucessor, conforme a orientação do Senhor Deus. E é oportuno frisar que nessa transição, quando Davi passa o trono para Salomão, ele teve a preocupação em aconselhar Salomão. Não foi uma passagem sem qualquer tipo de preocupação, não. Ele aconselhou Salomão. Né? E quais foram os principais conselhos? Seja piedoso, temente a lei de Deus, a importância, né, de temer o Senhor, de obedecer à sua palavra, corajoso e enérgico. Foram os conselhos de Davi para Salomão. E aí, meus irmãos, vale lembrarmos, Provérbios 9 e 10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Salomão pediu sabedoria, e o temor ao Senhor, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo é entendimento. Como são importantes os bons conselhos, né, meus irmãos? Quem é que pode se abster de ter bons conselhos, né? De nossos pais, de nossos pastores, dos cristãos mais experientes? Como é bom ter um amigo, ter uma pessoa próxima para nos aconselhar nessa vida tão difícil, né? Mas o mais importante, como é fundamental permitirmos que o Espírito Santo de Deus seja o nosso conselheiro. Quando nós conhecemos ao Senhor, quando nós nos convertemos, já estudamos isso, nós recebemos o Espírito Santo de Deus. E é no processo diário de santificação que o Espírito Santo vai nos preenchendo e guiando as nossas vidas. Nós temos que buscar que o Espírito Santo nos preencha nesse processo de santificação, para que nós estejamos em espírito e o Espírito Santo de Deus esteja nos orientando
em nossas decisões, porque o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amados, Salomão, de imediato, ele adorou o Senhor. Ele teve essa preocupação, esse cuidado, né, de adorar, de reconhecer que o nosso Deus que nos concede, né, que guia as nossas vidas. Então ele teve esse cuidado de adorar o Senhor logo em princípio e de consultar o Senhor sobre a melhor maneira de governar. Eu tenho buscado, meus irmãos, adotar isso em minha vida, já de alguns anos para cá, antes de qualquer grande decisão, antes de qualquer posicionamento, de consultar ao Senhor. Porque eu creio e tenho vivenciado que a nossa relação com Deus não é de monólogo, é de diálogo. O Senhor fala conosco. Basta que nós busquemos, que nós estejamos em atitude de oração, em espírito, adorando e buscando ao Senhor. E é muito importante consultarmos o nosso Deus para que nós tenhamos uma vida de obediência, para que Ele esteja nos guiando. E Salomão teve essa preocupação de adorar ao Senhor, esse cuidado, essa necessidade de adorar o Senhor e de consultá-lo sobre a melhor maneira de governar. Como nós vimos, ele pediu a Deus sabedoria, mas não foi sabedoria para benefício próprio, foi sabedoria para governar bem e com justiça o povo. O seu pedido demonstrava onde estava o seu coração, o que era importante para ele. Ele podia ter pedido qualquer coisa, podia ter pedido algo em benefício próprio, em interesse próprio, mas não. O seu interesse estava em governar bem o povo de Deus. Ele pediu sabedoria e conhecimento para isso. Outra lição importante, logo em princípio aqui, o poder da oração, né? A oração de Salomão, o poder da oração, dessa intimidade, desse relacionamento com Deus. Meus irmãos, a sabedoria de Salomão, ela se observa, né, ao longo de sua vida em grandes feitos. Ele foi poeta, conselheiro, compôs 3.000 provérbios, 1.005 cânticos, foi botânico, biólogo, enfim, a sua sabedoria chamou a atenção do mundo inteiro. Mas também a sabedoria de Salomão se manifesta em situações, em coisas do nosso cotidiano, do dia a dia, em coisas simples. Peça, meus irmãos, sabedoria a Deus e manifeste essa sabedoria em todas as áreas da sua vida, inclusive nas mais simples. A gente vai ver aqui que a sabedoria de Salomão vinha em situações do dia a dia, situações corriqueiras, nas relações entre as pessoas, em como funcionava o palácio, como funcionava, como os seus funcionários serviam. Então a gente percebe a sabedoria dele em grandes situações, em grandes contribuições, mas em questões práticas do dia a dia. As nossas ações vão demonstrar quem nós somos, né? E a gente tem que buscar o Senhor realmente, o temor ao Senhor, ter sabedoria, para que a nossa vida em todas as áreas, nas grandes áreas, mas também no dia a dia, nas situações corriqueiras, nós estejamos exalando o perfume de Cristo. E aí temos aqui dois exemplos que são muito clássicos, né? Que demonstram a sabedoria de Salomão nessas duas vertentes, né? Em grandes situações, mas em situações também mais simples. Vamos lá, exemplos de sua sabedoria. O clássico caso da disputa das duas mulheres, né? Das duas prostitutas. As duas tiveram bebê com uma diferença muito pequena de idade de um para o outro. Moravam na mesma casa, não havia testemunhas, seus filhos bebês, e uma delas deitou sobre a criança acidentalmente e seu filho morreu. E ela foi lá discretamente e trocou as crianças, trocou seu filho morto pelo filho vivo da outra prostituta. A prostituta, quando acordou, viu que o filho morto não era o seu, foi questionar e não chegaram a um acordo, e o fato é que essa situação chegou até o rei Salomão. E aí, ouvindo as duas versões, vendo que as duas estavam afirmando que o filho lhes pertencia, ele pediu que fosse trazida uma espada e deu a ordem que a criança fosse dividida ao meio. A mãe, que havia deitado sobre o seu filho, acatou aquela ordem, mas a verdadeira mãe cedeu. Ela preferiu ceder a ver o seu filho morrer. E ele sabiamente percebeu que ela era a verdadeira mãe e lhe devolveu a criança. Incrível, né? Uma sabedoria realmente incrível, dada realmente por Deus para resolver essa situação. A gente pode tirar a lição também de que para nós sermos vitoriosos, a gente tem que aprender a ceder. Né? A verdadeira mãe, ela preferiu ceder a perder o seu filho e dessa forma ela foi abençoada. E outro caso que demonstra a sua sabedoria é a visita da rainha de Sabá, né? Um país situado no extremo sul da Arábia. Ela, de tanto ouvir os feitos de Salomão,
veio visitá-lo, né, para conhecê-lo e averiguar tudo aquilo que ela tinha ouvido. E ela fica encantada, né? Porque eu falo das grandes situações e das situações corriqueiras. Ela trouxe enigmas, perguntas para Salomão, e ele, com muita elegância, conseguiu responder todas essas questões, né? Certamente enigmas, questões existenciais, grandes reflexões. Mas ela também ficou encantada com sua corte, com seu trono, com sua mesa farta, com os trajes dos que serviam o palácio. Ou seja, ela percebeu a sabedoria de Salomão em grandes feitos, mas também em situações do dia a dia do seu palácio. Amados, a prosperidade de Salomão, né? Como a gente viu aqui, ele não pediu riquezas, ele pediu sabedoria para governar o povo, mas o Senhor o abençoou. É aquilo que o Senhor Jesus depois nos ensinou, né? De buscarmos primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e que as demais coisas nos seriam acrescentadas. E assim foi. O Senhor o abençoou, ele buscou primeiramente o reino e a justiça, e o seu pedido a Deus não trazia interesses pessoais. E aí ele foi ricamente abençoado, né? Muito ouro, prata, madeira de lei, carros, cavalos importados do Egito. A segurança real possuía mais de 12 mil cavaleiros. E aqui a gente tira mais uma lição, né? Que esse deve ser o foco da nossa vida, priorizar as questões do reino. Isso é o que importa, né? De contribuirmos com o reino, de sermos salvos pela fé em Cristo Jesus, mas de dedicarmos os nossos dons e talentos à obra, e é dessa forma que o Senhor nos abençoará com galardão. Importante frisarmos que enquanto Salomão estava nesse itinerário de temor ao Senhor, de busca de sabedoria, de governar o seu povo com sabedoria, não houve guerras em seu reinado. Até que houve a desobediência, e aí sim houve alguns conflitos. Lembrarmos também que foi Salomão que construiu o templo ao Senhor, né? Idealizado já desde seu pai, mas foi com Salomão que o templo ao Senhor foi construído. E, meus irmãos, o fracasso espiritual de Salomão, né? Quais foram os principais aspectos? Certamente a poligamia e a sensualidade. Era muito comum naquela época os casamentos como alianças políticas, casamentos como alianças de paz. E Salomão desobedeceu a ordem do Senhor de não casar com mulheres estrangeiras. Ele chegou a ter em seu harém 700 esposas e 300 concubinas. E essas mulheres traziam seus costumes, a sua cultura, seus ídolos, seus deuses, e acabaram influenciando decisivamente na vida de Salomão de forma negativa. 1 Reis, capítulo 11, de 1 a 6, diz o seguinte: o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hititas. Elas eram das nações sobre as quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque elas os farão desviar-se para seguir os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas. Casou com 700 princesas e 300 concubinas, e as suas mulheres o levaram a desviar-se. Então essas mulheres o levaram a se desviar de Deus, né? À medida que ele ia envelhecendo, ele começou a um processo de idolatria fortemente influenciado por essas mulheres, né? Idolatria a outros deuses. As suas mulheres lhe induziram a adorar esses outros deuses, porque elas trouxeram os seus ídolos, né, de suas culturas originais. E o texto continua, 1 Reis 11, de 11 a 13. Então o Senhor disse a Salomão: já que essa é a sua atitude, e você não obedeceu à minha aliança e aos meus decretos, os quais lhe ordenei, certamente lhe tirarei o reino e o darei a um dos seus servos. No entanto, por amor a Davi, seu pai, não farei isso enquanto você viver. Eu o tirarei da mão do seu filho, mas não tirarei dele o reino inteiro. Eu lhe darei uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi. Meus irmãos, quando morreu, somente a tribo de Judá permaneceu leal à dinastia de Davi. Roboão, o filho de Salomão, continuou como rei apenas de Judá.
em decorrência da desobediência de Salomão. Salomão, meus irmãos, a gente pode concluir, ele aconselhou a muitos, mas não atendeu os conselhos do Senhor. Mesmo sendo ricamente sábio, mesmo tendo um conhecimento bastante apurado dado por Deus, ele acabou se perdendo na poligamia, na sensualidade e na idolatria a outros deuses. Essas são lições muito importantes que nós temos que ter hoje, né? Da importância de estarmos vigiando. O próprio Senhor Jesus nos alertou sobre isso, a importância de vigiar e orar, e a importância de obedecermos ao nosso Senhor, obedecermos ao nosso Deus. Porque certamente o inimigo, claro, vive em busca de nos tentar. E essa questão do sexo oposto, a gente tem que tomar muito cuidado, porque foi assim que começou o fracasso de Salomão. Uma outra conclusão bem interessante, né, de Salomão, lá em Eclesiastes, é que ele traz várias conclusões em Eclesiastes, várias reflexões, mas nos chama a atenção que ele diz que tendo experimentado de tudo, de trabalhos, de prazeres, enfim, ele chega à conclusão que tudo é como correr atrás do vento. Ou seja, a vida sem Deus não tem sentido. Porque, meus irmãos, já estudamos também sobre isso, o nosso vazio espiritual só pode ser preenchido por nosso Deus. Então, que essas ricas lições, né, das virtudes e dos erros de Salomão possam falar ao nosso coração, para que a gente possa repetir as suas virtudes, de buscar primeiramente o reino de Deus, de temer o Senhor em busca da sabedoria para servirmos melhor, a importância de termos a visão do reino, e para que não cometamos os erros de Salomão, né, de se perder na idolatria, de se perder na poligamia, para que estejamos vigilantes e obedientes, temendo ao Senhor e obedecendo a sua lei. Tá bom, irmãos? Que o nosso Deus, o Espírito Santo de Deus, complete essa palavra em nossos corações e que Deus continue abençoando a nossa amada igreja. Um beijo em todos.